doutrina da Trindade. O que pensa o cristianismo e o que pensa o espiritismo? Em relação ao Deus Pai, é claro que todas as religiões creem num Deus criador. Creem num Deus criador de todas as coisas. Todas as religiões creem. Só que o espiritismo diz que Deus está muito longe e o homem não pode alcançá-lo antes de ser um ser perfeito, de passar por diversas reencarnações. Mas o cristianismo diz o quê? Em Atos capítulo 17, versículo 27, diz o seguinte: Deus não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de cada um de nós. É o que o cristianismo diz. Em relação ao Deus Filho, Jesus Cristo, o que o espiritismo pensa em relação ao Deus Filho? Deus Filho. Eles não creem que Jesus Cristo seja Deus. Eles creem que Jesus Cristo é um Espírito perfeito, ele é um governador da terra, ele é o governador da terra, e que ele nasceu simples e ignorante, como qualquer homem, e que todo homem chegará a ser um espírito igual a Jesus. Mas o cristianismo diz o seguinte, ou identifica Jesus da seguinte forma: ele identifica Jesus como o verbo do princípio, aquele que criou todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus e participou da criação de todas as coisas. E é interessante que o cristianismo diz em 1 João, capítulo 5, versículo 20, vamos ler na Bíblia do cristianismo. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Então a Bíblia do cristianismo diz que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus. É claro que existe uma passagem aqui no livro dos Médiuns que diz o seguinte: cumpre nos façamos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, necessário é lhe tiremos essa convicção, mas pouco a pouco. Por isso é que muitas vezes nos servimos de seus termos e aparentamos abundar nas suas ideias. É para que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir conosco. É interessante então que o crente, ele crê que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se ele estiver conversando com o Espírito, ele perguntar de repente, você crê que Jesus Cristo é Deus? Ele vai falar, claro que creio. Mas não é o que a literatura espírita diz. Aqui, no livro de Obras Póstumas, diz o seguinte: se Jesus, ao morrer, entrega sua alma às mãos de Deus, é que ele tinha uma alma distinta de Deus, submissa a Deus. Está em negrito. Logo, ele não era Deus. Duas páginas anteriores a essa, também diz que Jesus não é Deus. Então, o cristianismo diz que Jesus é Deus. O espiritismo diz que Jesus não é Deus. Então, não ensinam as mesmas coisas. Vamos ver em relação ao Espírito Santo. O que pensa o espiritismo e o que pensa o cristianismo? O espiritismo não crê que o Espírito Santo seja Deus. Antes ensina que ele é a terceira revelação, que o espiritismo é o próprio Espírito Santo. Daí, o Espírito que se revelou a Allan Kardec chamar-se, Espírito de Verdade. Então, o Espiritismo diz ser o quê? A terceira revelação, o próprio Espírito Santo. Vamos ver o que o cristianismo diz a respeito do Espírito Santo. Nós podemos ver na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 6 ou no versículo 7, que o Espírito Santo
é a verdade. E quem é a verdade? Quando Tomé foi a Jesus e perguntou, Senhor, não sabemos o caminho. Qual é o caminho? Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus Cristo é a verdade. E nós podemos ver que o Espírito Santo também é a verdade. Então eles são as mesmas, ele é o mesmo, ele é a mesma pessoa. Né? E podemos ver também em Jó capítulo 33, versículo 4, que aparece o seguinte: o Espírito Santo me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Então nós podemos ver que o Espírito Santo também criou. Então nós podemos ver que Jesus Cristo criou. Podemos ver isso lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2 e 3, e podemos ver também em Colossenses 1,16. Nele foram criadas todas as coisas. E o importante é nós vermos que existe os três, eles são um só. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis também 11, versículo 7, deixamos e confundamos. Então nós vemos que aparece aí a trindade de Deus. Agora, como entender isso? Como entender? Você pode entender a água? Da mesma forma, o corpo, a alma e o espírito. Os três formam um só, uma só pessoa. Isso não é importante? Então nós não podemos ficar discutindo a questão da trindade. Os três são um só, com características diferentes. Vamos ver agora sobre a criação do homem. O Espiritismo diz o seguinte, que Adão não foi o primeiro homem. Deus criou vários Adãos, né, em diversos lugares, em diversas partes do globo. O cristianismo diz o seguinte, o primeiro homem foi Adão. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, 45. O Espiritismo diz o seguinte, isso está escrito no livro dos Espíritos, que ele constituiu várias raças em diversas partes do globo. O cristianismo diz, de um só Deus fez todas as raças. Isso está escrito lá em Atos capítulo 17, versículo 26. E também em Hebreus capítulo 8, capítulo 2, versículo 11. Deus deu ao corpo, primeiro, ele fez o corpo e depois ele deu o espírito. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e em Zacarias capítulo 12, versículo 1.